Então, existem várias maneiras de fazer circuito com isolação. A maneira mais versátil que eu vejo, pessoal, para fazer isso é através de optoacoplador, tá? Então, esse aqui ó, é um circuito integrado, tá? Esse circuitinho aqui ele tem 6 terminais e ele é um fototriac, tá? O que que é um fototriac? Ele tem aqui um triac na saída e como é que eu aciono ele? Ele não tem terminal de gate, tá? Ele é acionado então não por corrente elétrica, tá? Diretamente no gate do triac, né? Tanto é que ele não tem gate. Ele é acionado através de luz, tá? Então, incidindo luz em cima lá dentro do circuito integrado, ele coloca esse triac aqui em condução, tá? E como é que eu produzo essa luz? Ela tem um LED embutido dentro dele. Então, eu energizo dois terminais dele, terminal 1 e 2 aqui, ó. Eu da corrente tem que entrar aqui, ó, nesse LED. Então, ela vai entrar nesse pino aqui e vai sair nesse pino. E daí ele vai pegar e acionar o terminal, vai colocar esse triac aqui ó, em condução, tá? Lá no terminal 6 e no terminal 4 que está do outro lado, tá? Então isso aqui ó, é um circuito muito versátil de usar, porque ele já é naturalmente isolado, tá? Então nesse lado aqui eu posso ter 220 volts, tá? RMS, posso ter até, acho que a isolação dele ó, é 5.300 volts, tá? Então posso ter 1.000 volts aqui, ó, que não tem problema, tá? Ele está naturalmente isolado através desse fototriac, tá? Então aqui eu tenho, como é que existe a isolação? Dentro do encapsulamento tem uma distância, né, entre o LED e o fototriac, tá? Então a corrente elétrica não consegue ir para o outro lado, tá? Então nesse lado aqui eu posso colocar aqui um transistor bipolar, por exemplo, para acionar, ou se eu tiver, e aqui um resistorzinho para limitar a corrente do LED, tá? E aqui eu posso ligar num Arduino, num Tiva, tá? Pode ser um Arduino, tá? Ou um Tiva e tá ligado lá no nosso computador, tá? No nosso computador aqui, ó, que daí não tem problema, ele tá protegido, tá? Eu posso vir aqui tocar no computador, tocar nesse terminal aqui que eu não vou levar choque, tá? Por quê? Porque a alta tensão tá do outro lado dessa barreira aqui, ó, uma barreira galvânica, uma barreira de potencial, tá? Então aqui eu vou ter 0 volt ligado no nosso caso, aqui pode ter 220 volts, a tensão que for. Então, esse circuito aqui, ó, esse fototriac, pessoal, ele não é utilizado para acionar a carga, tá? A gente não liga a carga aqui no fototriac. A gente usa ele para acionar o triac de potência, tá? O triac que vai conduzir a corrente da carga, tá? Isso que é a vantagem dele, tá? Por isso que a gente chama isso aqui de ele é um triac driver, tá? Ele é um triac para acionar um gate, para fazer um gate driver isolado para o triac, tá? Então isso aqui é muito utilizado. Vários circuitos de potência utilizam, máquina de solda, circuitos de variação de potência, CA, a maioria utiliza esse tipo de circuito aqui, porque ele é um circuito muito versátil, tá? E muito simples de usar, não precisa muitos componentes externos para fazer a utilização, tá? Então é dessa linha aqui da Farshield, né, que é o MOC 3010, 3020. Esse 3020 nós temos no laboratório, tá? Nós temos e vamos usar numa aula prática, provavelmente, tá? Então aqui está o datasheet dele. Deem uma entrada lá que vocês vão aprender mais coisas sobre eles, tá? Aqui fala ON Semiconductor, mas eu acho que a ON Semiconductor comprou a Farshield ou vice-versa, tá? Tanto é que os MOC 3020 que nós temos no laboratório eram fabricados pela Texas Instruments, tá? Que eu acho que a Texas eu não encontrei mais no site deles, acredito que eles não fabricam mais. Quem fabrica agora é a Farshield, a ON Semiconductor que fabrica, tá? Então, como é que ele funciona, pessoal? Então, aqui nós temos, por exemplo, a tensão alternada. Isso aqui é exemplo do datasheet, tá? Então, lá no datasheet vocês vão ver todas essas figuras, então entrem lá que vocês vão ver. Aqui ele está mostrando para tensão de 120 volts RMS, 60 Hz, mas poderia ser para tensões maiores lá, sem problemas. Então, aqui está a carga, aqui nós temos a nossa tensão alternada ligada aqui, ok? Então, aqui está a carga, tá? Potência, que pode ser um chuveiro, pode ser qualquer outra coisa. E aqui nós temos o MOC, tá? Que é esse optoacoplador. Então aqui, ó, nesse terminal aqui nós temos o LED, tá? Então o LED está aqui, ó. E daí do outro lado aqui, ó, entre esses dois terminais, nós temos então o nosso fototriac, tá? Tá nessa configuração aqui. Então não existe contato entre os terminais do lado esquerdo com os do lado direito, tá? Eles estão totalmente isolados um do outro, ok? Então aqui a gente pode ter até
4, 5 mil volts desse lado, e desse lado aqui não tem tensão da 5 volts lá, quantos volts vocês quiserem para fazer o acionamento. Então, como tem um LED desse lado aqui, pessoal, nós temos só que limitar a corrente dele, porque esse LED é acionado em corrente. Eu já vou mostrar quanto que é a corrente dele. E daí eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que colocar um resistor aqui para limitar a corrente, tá? E aqui eu tenho que colocar algum circuitinho para acionar ele. Pessoal, em datasheets eles gostam de colocar essas portas lógicas aqui, mas não precisa ser porta lógica, né? Tira essa porta lógica aqui e bota um transistor aqui, ó. Um transistor bipolar e aqui um resistor de gate. E esse sinal aqui de entrada pode vir de um microcontrolador, do Arduino, de um TIVA, de um circuito de temporização, qualquer coisa, tá? Então, quando eu acionar esse sinal que for para fazer isso aqui, né? Colocar um sinal positivo aqui, eu vou saturar esse transistor, vai passar a corrente aqui, esse LED vai emitir luz, vai colocar esse triac aqui em funcionamento, e daí vai ser igual aquele circuito que eu mostrei antes. Esse triac está desligado, então nesse ponto aqui eu tenho tensão, né? Que é a mesma desse, porque não tem corrente ainda, então é 0 volt aqui ainda. E daí, quando acionar esse triac aqui, ó, a corrente vai circular por aqui, ó, tá? E vai entrar no gate, ok? Vai entrar no gate e vai acionar esse triac. Quando acionar esse triac, esse cara aqui vai conduzir e essa tensão aqui, aqui nós vamos ter praticamente a tensão da rede, e essa tensão aqui vai virar a VTM, né? Que é a tensão de condução. E daí, como essa tensão aqui ficou bem pequena, quase não tem mais corrente aqui, ó, tá? Quase não tem mais corrente. Aí eu posso zerar essa tensão, desligar o LED. E esse fototriac, se ainda tiver tensão, ele vai estar funcionando. E se ela tiver só VTM, provavelmente ele não consiga mais ficar funcionando aqui. Então esse triac aqui abre, tá? E daí esse cara aqui funciona como um triac normal, como a gente viu antes, tá? Sem problema nenhum, ok? Então esse circuito aqui é muito versátil, pessoal, porque a gente precisa de 2 resistores aqui, ó, e o fototriac, tá? É bem fácil de fazer. Esse fototriac custa em torno de uns 10, 20 reais aí, não é um circuito muito caro, tá? E é muito versátil. Aqui um outro circuito, pessoal, que é utilizado quando eu tenho cargas indutivas, tá? Isso aqui a gente não viu e não vai ver agora, porque é bem mais... Tem que tomar alguns cuidados a mais, tá? As formas de onda ficam bem diferentes quando eu tenho carga indutiva, tá? Mas isso aí talvez vocês vejam lá em eletrônica de potência, a gente não vai ver agora, tá? Então aqui, ó, o que mudou? Existe esse circuito RC aqui, ó, tá? Aqui não apareceu, mas aqui é um micro, tá? Esse com um símbolo de proporcional ali, mas é micro, 0,1 microfarad. E esse resistor aqui, e ele serve como um circuito de proteção, tá? Daí essa tensão em cima do triac, ela não varia muito abruptamente, porque daí essa tensão vai variar e esse capacitor aqui vai, de certa forma, limitar a variação de tensão em cima do triac, tá? O nome desse tipo de circuito aqui, pessoal, é um circuito snubber, tá? Snubber, que é um circuito, a tradução de snubber, pessoal, é amaciador, tá? É um circuito que ele amacia, que ele suaviza a variação de tensão em cima desse cara aqui. Então, esse circuito ele serve, então, para proteger, tá? Ele é um circuito snubber, né? É um circuito amaciador, ele suaviza a tensão que nesse ponto aqui, tá? Esse ponto aqui é o que está ligado aqui, ó, como tem uma resistência menor, ele vai proteger o triac interno do optoacoplador aqui, do fototriac, tá? Então ele serve principalmente para isso. Ele é só utilizado em circuitos que são indutivos, tá? Circuitos resistivos não é tão problemático, tá? Aqui tem outro exemplo, pessoal, que daí ele coloca 2 snubbers, tá? Aqui sim, ele coloca esse snubber aqui, ó, é para proteger o triac, tá? Então, se essa tensão aqui variar abruptamente, o que acontece? Esse capacitor aqui, ele pega e não deixa essa tensão aqui variar tão abruptamente. Ele serve para suavizar, então, a diferença de tensão em cima do triac, tá? Isso aqui serve para limitar aquele DVDT, tá? Que aparece em cima. Então, isso aqui fica limitado, né? Ok? Então, com esse DVDT limitado, ele protege o triac, tá? E esse cara aqui, eu protege, então, o fototriac aqui do MOC 3020, 3021, 22, 23, tá? Então, isso aqui, ó, até diz aqui, ó, o resistor de 39 e o capacitor de 10 nano são para fazer um snubbing, né? Para fazer um amaciamento da tensão sobre o triac. E o resistor de 470 e o de 50 nano são para fazer o snubber do
do coupler, né, que é o fototriac, tá? Esses componentes, eles podem ser ou não ser necessários dependendo da carga usada em particular, tá? Então, nem sempre eu vou precisar usar esses circuitos aqui. Isso depende muito também do próprio triac, tá? Esses triacs novos que são utilizados em chuveiros eletrônicos, lá no site ele já diz assim que é um snubberless triac, tá? Que geralmente não precisam desse circuito aqui, tá? Circuitos snubbers vocês vão ver lá em eletrônica de potência também, tá? Então aqui tem o caso onde a carga está do lado de baixo aqui, tá ligado? No ground, e aqui o hot, né, que seria a parte quente, né, que seria a tensão de 220 volts aqui, 240 volts alternado que está ligado aqui, tá? Então, no geral, pessoal, ele é um circuito muito versátil, tá? Eu acho muito interessante esse tipo de circuito aqui, tá? Então, olhem lá no datasheet, tá? Que vocês vão ter mais informações sobre esse fotoacoplador, tá? Então, esse cara aqui é chamado de gate driver isolado para triacs. Aqui algumas características desse fototriac, né? Então aqui nós temos o LED, tá? Emitter, né? Que é o LED. Esse LED, então, ele tem uma queda de tensão direta de em torno de 1.15 até 1.5 volts. Daí nós temos do outro lado o detector, né? Que seria o triac em si, que fica do outro lado. A queda de tensão direta dele pode chegar até 3 volts. Ele é um fototriac que tem uma queda de tensão bem razoável, tá? Aqui seria corrente de bloqueio, que seria como se fosse a corrente de fuga dele, né? Pode chegar até 100 nanoamperes, é uma corrente bem pequena, tá? E aqui nós temos aqui a corrente de holding, né, do fototriac de saída, é em torno de 100 micro, então ele consegue ficar ligado até uma corrente bem pequena, né? E corrente de trigger aqui para fazer o acionamento do LED, né? Ela pode, dependendo do modelo aqui, o máximo é de 30 miliamperes, tá? Mas não precisa colocar esse máximo, tá? Qualquer corrente, não diz mínimo aqui, né? Mas a gente coloca em torno de metade do máximo, ou até próximo do máximo aí, porque a gente quer garantir que esse LED ligue, né? Ele ligue e fique bem acionado, tá? Então a gente pode colocar uma corrente bem próxima do máximo aí que não tem problema, tá? E além do mais, a corrente, pessoal, a gente só dá um pulso muito curto, né, de acionamento para ligar o triac lá na saída, né? Então, se a corrente aqui passar do máximo, por pouco, um intervalo de tempo muito pequeno, não é problemático, tá? O fototriac, então, o triac de saída, pessoal, do fototriac, né? Porque nós temos lá assim, o LED, né? E aqui nós temos o nosso fototriac, né? Esse fototriac, pessoal, ele está ligado lá no gate, então, aqui está emitindo luz, né? Lá na saída, pessoal, esse fototriac está acionado no gate lá do triac de potência, tá? Então, em algum momento, quando ele está desligado, vai aparecer aqui em cima a tensão máxima lá da rede, tá? Então, ele tem que bloquear essa tensão. Qual que é a máxima tensão que ele suporta? Ele suporta até 400 volts, tá? Então, nós estamos com 311 volts de pico, ele suporta essa tensão aí sem problema, tá? A isolação entre eles aqui fala em máximo, né? Lá falava de 5.300 volts alternado, tá? Só que aqui fala em peak voltage, né? Então a tensão de máximo de pico máximo durante 5 segundos ele suporta até 7.500 volts, tá? Então a tensão aqui seria a tensão CC, né? Lá 5.300 é a tensão alternada, tá? Então essas aqui são as características principais aí desse fototriac. Aqui eu só coloquei um circuitinho, pessoal, que esse circuito aqui eu já montei esse circuito, só que é com outro driver, não é com esse aqui, mas a ideia é bem semelhante, tá? Então aqui, ó, só para mostrar para vocês como é que seria um circuito para controle de ângulo de disparo do triac. Seria o seguinte, nós teríamos aqui, por exemplo, a tensão da rede, tá? Essa tensão da rede passa por um transformador rebaixador, e aqui a gente reduz para uma tensão aí de 9 volts, 12 volts CA, e daí a gente pega, ó, aqui da tensão CA e entra num circuito de detecção de cruzamento por zero, que a gente viu na última aula, tá? Esse circuito ele vai gerar um pulso ou uma borda de subida ou de descida nos cruzamentos por zero, que vai entrar num microcontrolador, num TIVA, num PIC, num Arduino, e aqui dentro vai acontecer a temporização, tá? E essa temporização vai gerar pulsos, que vão ser aplicados nesse caso aqui num transistor bipolar, tá? Que vai acionar o LED do MOC 3020, por exemplo, que vai acionar esse fototriac e vai acionar o triac de potência de saída, e aqui está a carga, né? Então esse aqui é um circuito bem
simples, já testei, já vi funcionar. E aqui está a rede, né? Essa rede aqui e essa aqui são a mesma, tá, pessoal? Tá? Só que eu não puxei um fio para não ficar ruim, a imagem ia ficar ruim aqui. Mas essa rede aqui e essa aqui são a mesma, tá? Mesma coisa. E daí o que eu fiz aqui, ó? Esse circuito eu montei, eu achei bem prático pelo seguinte, ó. Aqui nós temos tensão da rede, então aqui é CA, tá? Aqui tem tensão CA. Eu passo por um retificador e aqui eu tenho o nível CC retificado, né? Nível CC retificado com filtro capacitivo. E aqui eu coloquei um regulador de tensão de 5 volts, tá? Para gerar esse VCC aqui, ó, para alimentar o microcontrolador. Se for um TIVA, o TIVA é 3.3, né? 3.3. E o PIC, o Arduino, geralmente, a maioria deles é 5 volts. Daí só troca aqui, né? Coloca um outro regulador para 3.3 se for o TIVA, tá? Então ele vai gerar esse VCC que vai alimentar esse cara aqui. E o driver aqui, para acionar esse LED, se você 5 volts for suficiente, tá? Você pode pegar daqui. Se for, por exemplo, esse circuito aqui estiver regulando em 3.3, daí fica difícil de acionar esse LED com 3.3. Daí você pode pegar daqui, ó, antes de passar pelo regulador. Então aqui pode ser que tenha 10, 15 volts, dependendo da relação de espiras desse transformador. Tá? Então pega daqui e joga para cá para acionar esse LED que vai acionar o opto. Tá? Então o circuito é bem simples e esse transformador aqui está servindo de dupla função. Gerar alimentação para o circuito e fazer o sincronismo. Tá? Porque esse sincronismo é interessante que ele seja feito num circuito de baixa tensão. Tá? Que nem eu mostrei para vocês lá, tinha um outro circuito que ele usava resistores. Tá? Então posso usar resistores aqui e daí ele vai pegar a tensão total da rede lá para fazer o sincronismo. Eu acho que fica mais ruim porque tem mais perdas nesses resistores aqui, fica mais complicado. E daí ele perde a isolação, né? Eu teria que botar mais um opto aqui para fazer uma isolação, o que não é legal. Então aqui esse transformador já isola tudo, fica todo mundo isolado, tá? Então eu acho melhor utilizar o transformador com essa dupla função, fica mais interessante, tá? Então, vou mostrar para vocês rapidinho, pessoal, a simulação aqui do MOC 3020 aqui no LT Spice, tá? Então, para acionar, o track que eu vou utilizar aqui é esse Q5010, pessoal, ele é bem semelhante àquele BT134, ele também tem corrente de acionamento de gate de 50 mili para os dois lados, tá? Ele está dentro dessa biblioteca triac.lib, se vocês virem aqui e dar um buscar aqui por Q5010, que 5010 é esse cara aqui, então é para 500 volts, 10 amperes, tá? Então é um MOSFET, um track bem simplesinho. Aqui eu vou deixar em 311, tá? E daí aqui eu coloquei um resistor de pull down de 1K, tá? E daí aqui o MOC, pessoal, vocês vêm aqui em componentes, né? E daí aqui vocês só digitam MOC direto. Vocês vêm aqui, né? Se vocês virem aqui de colocar MOC, ele já vai, eita, MOC, e ele já vai aparecer todos os MOCs que tem aqui, é o 3020, tá? Ou se vocês quiserem buscar, vem aqui em Optos, né? Aqui, ó, MOC 3020, ok? E daí, ó, é só colocar ele ali, ó. Então aqui temos o LED e do outro lado tem o TRIAC, tá? Então, esse sinal que eu estou usando aqui para acionar o MOC, ele é um sinal isolado, tá? Vocês estão vendo, ó, esse terminal negativo dessa fonte, ela não está ligado no GND de potência, tá? Então, ele funciona como se fosse um circuito isolado. Pode ser um Arduino que está isolado, um TIVA que está totalmente isolado, e ele aciona através de um resistor, o LED, tá? Então, esse resistor está para limitar a corrente do LED, tá? Aqui eu coloquei, então, uma tensão de 0 a 10 volts, que é aquela mesma que eu estava utilizando. Aqui tem o tempo de subida, botei 10 micro, descida 10 micro, 500 micro de tempo ligado, e aqui 8.33, que é meio ciclo de rede, né? Então, aí aqui no delay eu troco o meu ângulo de disparo de 0 a 180 graus, vai de 0 até 8.33 mili, tá? Então, se eu rodar a simulação, pessoal, ele vai dar um erro, tá? Dizendo que tem um nó flutuando, tá? Então, se eu vim aqui só rodar isso aqui, ó, ele vai dizer assim, ó, check node 2, tá? O Node 2, pessoal, é esse nó aqui. Se vocês colocar o mouse em cima, aqui embaixo vai aparecer qual nó que ele é. Então aqui é o nó 2, tá? Mas não precisa arrumar o nó 2. O que acontece? O LTSpace não permite esse sinal, esse circuito aqui está totalmente isolado. Então, para fazer isso, eu pego e coloco um resistor aqui, ó, tá? Então, na verdade, enganando o LTSpace. Então, eu coloco esse resistor aqui, ó, tá? E daí, esse resistor, pessoal, eu coloco aqui um valor tipo de uns 100k de resistência, tá?
Então isso aqui é como se fosse um circuito aberto, né? Ele tem uma resistência muito alta, não vai passar nada de corrente. E eu referenciei esse sinal, esse nó aqui, ó, em relação ao terra. Então ele não vai mais incomodar, ok? Aqui, pessoal, temos esse resistor. Lá nós tínhamos projetado ele para 5.88, tá? Que foi na aula, né? Então 5.88K. Eu vou deixar um pouco menos, vou deixar uns 5K aqui para garantir. E daí, o que vai acontecer? Se eu simular esse cara aqui, ó, eu vou mostrar para vocês o datasheet do mock, tá? Então eu estou aqui com o datasheet dele aberto e eu só quero mostrar para vocês o seguinte. Aqui eu tenho alguns circuitos e o circuito que nós estamos tentando simular esse circuito aqui, tá? O que acontece? Aqui ele coloca uma resistência bem baixa, tá? Para fazer o acionamento. Eu não sei quanto que é a corrente de acionamento deste triac. Pode ser que seja uma corrente bem alta mesmo, né? Só que aqui ele está para 120 volts, tá? Eu simulei esse circuito desse jeito aqui e não funciona. Eu acho que tem alguma coisa errada com o LT Spice e com o modelo do mock que tem lá no LT Spice. Por que eu acho que é o problema lá? Porque ele só funciona no primeiro ciclo, tá? No primeiro ciclo ele funciona, depois ele não funciona mais. Então, não sei, deve ter alguma coisa errada. Então, para rodar a simulação, pessoal, o único que funcionou foi um circuito assim, tá? Então, eu coloquei aqui, ó, tem que colocar um capacitorzinho aqui. Eu coloquei lá 50 nano, aqui tá 200 nano. E um resistor aqui de 180. Então, como esse resistor aqui nosso lá foi calculado um valor bem maior, tá? Na verdade, pode ser esse aqui, né? Lá de um resistor bem maior, eu acabei diminuindo um pouco esse resistor aqui, coloquei em torno de uns 50 nano, e daí ele funcionou bem, tá? Então aqui, ó, eu vou pegar e vou colocar um outro resistor aqui, tá? Na verdade, eu vou trocar este aqui pro lado aqui, ó. Vou trocar este resistor pro lado, vou colocar mais um resistor aqui, ó, tá? Eu acho que eu botei 360, que era o valor que tinha lá, e vou colocar um capacitor aqui, ó, e vou ligar lá em cima, que daí ele funcionou bem, tá? Então ele vai funcionar como sendo um snubber do meu circuito de acionamento, tá? Vou só mostrar para vocês como é que ficou o resultado. Vou colocar aqui 50 nano que eu tinha simulado. Vou dividir a tela assim, tá? Vou até puxar um pouquinho mais para cá para ficar mais tela visível, tá? E vou colocar alguns plot paints aqui. Tá? Aqui em cima, então, eu vou colocar a tensão da rede. Aqui eu vou mostrar para vocês essa tensão aqui, ó. Então, ela está de 0, tá? De 0 até 10 volts, tá? Nesse mesmo eu posso colocar, inclusive, a corrente do resistor aqui, que ela está invertida, inclusive. Vou só inverter esse resistor, senão vai dar uma corrente invertida. Tem que rodar a simulação de novo. Então, aqui colocando essa corrente, ela vai dar em torno de uns 40 e poucos milli, né? Elas estão em fase, né? É a mesma coisa, uma da outra. E aí, aqui eu vou colocar então a tensão na carga, tá? Tensão na carga. E aqui eu vou colocar a tensão em cima do triac, tá? E além disso, aqui eu vou colocar a tensão em cima desse capacitor, para vocês verem a diferença. Ó. Dizendo que esse circuito aqui eu formo um circuito que ele é um circuito RC, né? Então ele é um circuito passa-baixas, tá? Ele vai dar uma atrasada um pouquinho no sinal. Essa tensão aqui é o V nó 4, então eu vou dar um zoom aqui, ó. Vocês veem que, ó, que ela sobe um pouquinho depois, tá? Um pouquinho depois, ok? Então, por que eu acho que só funciona nesse caso aqui, ó, com esse circuito RC? Porque é o seguinte, ó, quando é acionado o triac, pessoal, essa tensão aqui logo ela desce muito rápido, tá? Desce muito rápido e daí ele não dá tempo de travar a corrente do triac, tá? Então ele não chegou na corrente de manutenção ainda e essa tensão aqui já zerou, tá? Então o que esse capacitor aqui faz? Essa tensão aqui, como ela é um pouquinho atrasada, ela segura um pouco por um pouquinho mais de tempo essa tensão aqui, enquanto que essa tensão aqui já desce mais abruptamente, tá? Então ele dá tempo de fazer o latch, né? Fazer a entrada de operação adequada, tá? E daí aqui embaixo podemos colocar então ainda a corrente do gate do triac, tá? Então vocês estão vendo, ó, que ele só dá um pulsinho de corrente para entrar em operação, tá? Dá um pulsinho de corrente porque daí a tensão do triac, olha aqui, ó, ela desce e daí não tem mais tensão disponível para esse triac aqui entrar em operação. Então ele abre, tá? Ele não fica em operação porque essa corrente aqui ela diminui abaixo da corrente de manutenção dele, tá? Então dá para botar a corrente do gate e a desse triac é a mesma porque esse resistor aqui a corrente é bem pequena, né?
Então ele dá um pulso de corrente bem alto lá, deu um pulso de quase 1 ampere aqui. O que poderia ser feito é aumentar o valor dessa resistência aqui, ou inverter uma resistência pela outra aqui, né? Ou dividir elas, pelo menos. Colocar, digamos, aqui 2K de resistência, aqui 3K de resistência. Isso aqui já vai diminuir bastante a corrente aqui do gate, tá? E ele vai continuar funcionando bem, tá? Dá para aumentar mais essa aqui ainda, botar aqui, vou botar uns 4K aqui de resistência e aqui 2K de resistência, ou 1K de resistência, que daí ainda assim, daí como aqui pegou e diminuiu essa resistência, esse RC aqui vai ficar um pouco menor, mas vamos ver se ainda funciona, senão teria que aumentar um pouco o capacitor, tá? Ele distorce um pouco essa forma de onda e aqui não está disparando de um lado. Eu vou pegar e vou... Porque a corrente aqui não alcançou um valor alto. Eu vou pegar e vou colocar um valor maior aqui. Vou colocar aqui os 200 nano que estava mostrando lá no datasheet. Não, funcionou. Tá, vamos só trocar esse cara aqui para um valor um pouquinho maior. Esse aqui é sem projeto, né, pessoal? Só para vocês entenderem o funcionamento dele, tá? Aqui ele já funciona de uma maneira um pouquinho mais adequada. É um pulso de 100 mili, tá? 100 mili já está mais adequado, tá? Vocês estão vendo que essa tensão fica bem mais atrasada aqui, né? E daí a tensão do triac, ela desce abruptamente, enquanto a tensão aqui no capacitor ela demora um pouquinho mais, tá? Então ele fica mais tempo acionando, como tem essa tensão aqui, ó, fica mais tempo disponível, ó, ela está um valor maior, enquanto que a do triac já desceu, ó, tá? Então ele já entrou em funcionamento, mas como tem tensão disponível, aqui ele fica mais tempo acionando o triac. Então é mais garantido que ele vai entrar em operação. Tá? Então é por isso que tem esse circuito RC aqui. Tá? Então é bem interessante. Tá? Então é só para mostrar, eu vou mandar para vocês junto essa simulação aqui para mostrar que funciona. Tá?